Cara, a sexta temporada de Rick and Morty estreou hoje com um primeiro episódio absolutamente espetacular. Foi um mix de gritos, risos, sentimentos estranhos, um suco de cânone que tonteou até o mais esperançoso dos fãs da série. No vídeo de hoje nós vamos então analisar os acontecimentos desse episódio e se você não assistiu ainda, corre lá então no HBO Max pra assistir e depois volta aqui porque esse vídeo vai ter spoilers. Bora lá depois da vinheta. Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Pelo amor de Deus, que episódio que foi esse? Se a gente achava que os caras tinham chacoalhado o cânone com o season finale da quinta temporada, esse primeiro episódio da sexta temporada continuou aqueles eventos e ampliou ainda mais os acontecimentos acerca do passado do Rick e também as características da mitologia da série. Eu tô sem palavras, mano. Eu esperava realmente que esse primeiro episódio seria épico, mas ele me surpreendeu demais, cara. Tanto com o roteiro, quanto a animação, a trilha sonora e tudo mais que a gente vai passar a conversar e analisar ponto por ponto daqui a pouquinho. Agora eu quero te fazer um convite. Você é novo aqui no canal ou ainda não é inscrito? Se sim, seja muito bem-vindo. Quero te convidar a se inscrever aqui agora, deixar um likezão aí pra dar aquela força e ativar o sininho pra receber as notificações de todos os vídeos e teorias e análises que eu trago aqui pra vocês, fechou? Se você já é um inscrito aqui do canal, tamo junto, vamos lá! Cara, eu ainda estou me perguntando como que os caras conseguiram colocar tantos elementos, tantas informações, respostas, abrir espaço para mais teorias e muitos questionamentos em apenas 22 minutos. É como se os autores tivessem pego tudo de bom que existe em Rick and Morty, tudo que eles são bons em fazer e conseguissem compilar isso em apenas um episódio, mano. Eu estou ainda chocado. E o episódio começa então exatamente da onde acabou na quinta temporada, após a fuga do Evil Morty da curva finita central. Nós vemos que aquela fenda que ele deixou continua aberta e tem vários Mortys e Ricks ali vagando mortos pelo espaço após a explosão da cidadela. E o Rick e o Morty estão então ainda naquele mesmo lugar, naquela base de controle da Morty Town, que acabou se tornando uma nave, né, uma parte da cidadela, e estão muito mal, sem comida, sem bebida, sem energia elétrica e sem fluido de portal. E o Rick tá ali fazendo um discurso de que então é assim que as coisas terminam e tudo mais, numa referência clara ao Vingadores Ultimato. E lá no Vingadores Ultimato, quem chega pra salvar o Homem de Ferro, que inclusive eles fazem piada com isso ali enquanto ele tá falando com o Morty, é a Capitã Marvel. Aqui nós vemos a cena se repetir com a Space Beth batendo no vidro e vindo salvar eles. Acertei nisso aí porque eu já vinha dizendo há muito tempo que eu achava que era a Beth espacial que ia salvar eles ali. E as piadas desse episódio funcionam tão bem, mano, desde o começo. A hora que aparece a Space Beth, o Rick fala, Beth maybe, Beth talvez, para tentar continuar mantendo aquela dúvida, né, se ela é a original ou se é o clone, e que a gente sabe que já não tem mais a menor relevância. Então ela leva eles de volta para casa numa nave ali toda estilosona e eles chegam já com a outra Beth oferecendo comam, já pontuando bem a diferença dessas duas Beths, né, que mais pra frente no episódio viriam a ser definidas pela Summer como Beth espacial e Beth doméstica, que deixa a Beth chateada. E mano, quando a Beth pergunta então se agora eles não vão mais poder viajar entre dimensões, aquela pergunta que todos nós nos fizemos, o Rick então responde pra ela que ele precisa reiniciar o fluido de portal. Em resumo, é algo que pode ser facilmente resolvido pelo Rick. Só que eu acho que o Rick tá tão destruído ali, cansado desse tempo todo que ele ficou vagando com o Morty pelo espaço, que quando ele vai fazer isso ele acaba cometendo um erro. E ao invés de reiniciar o fluido de portal, ele acaba reiniciando os viajantes de portal. E isso é a base para todo esse conceito maluco desse episódio, galera. Com essa reinicialização, com esse reset, todos os viajantes de portal que alguma vez na vida já viajaram entre portais vão voltar para sua realidade original. Gritos e gritos, porque a gente sabe que ia ter contato com a realidade original do nosso Rick. Até então muito misteriosa pra gente. Uma coisa que eu achei interessante é que no momento que eles começam a piscar verde ali, o Rick e o Morty, que estavam com aquela aparência bem detonada, imediatamente passam a ter a sua aparência normal de novo.
E o Jerry chega desesperado, perguntando por que eles estão piscando verde, estão só os três, né? E quando o Rick explica que ele é de uma dimensão diferente, ele enlouquece, né? Por que eu sou de uma realidade diferente? Até eles se ligarem que é por causa da creche dos Jerrys. Ah, eu já trouxe essa teoria aqui pra vocês, que naquele episódio da creche dos Jerrys havia tido aquela troca, famosa teoria dos tickets lá do Reddit. Então naquele dia o Jerry realmente foi trocado. Mano, essa hora eu dei muita risada porque o Rick ficou dizendo que não tinha tempo pra explicar e acaba que o negócio demora um pouco mais do que ele pensava e o Jerry fica, você tinha tempo pra explicar. E cara, a evolução da Summer Smith se mostrando bem aos nossos olhos, né? Algo que a gente já vinha conversando que estava acontecendo com ela desde a terceira, a quarta, mais forte na quinta temporada. Agora na sexta temporada a gente confirma a informação de que o Rick confia realmente nela para fazer as atividades mais difíceis e para recuperar eles quando algo de mais sério acontece. Então ele fala ali com ela que tem um protocolo lá no lugar em que ele guarda todas as suas coisas e que é para ela ativar para salvar eles, já que eles vão voltar para suas realidades originais. Summer fodona. E aqui basicamente a gente acompanha 3 arcos, galera. O arco do Rick na sua realidade original, o arco do Morty na realidade Cronenberg, que é a realidade original dele, também o arco das duas Beths e a Summer indo até a cidadela para conseguir então enviar o sinal para o Rick. Então vamos lá, cara, porque o Rick chega na sua realidade original e a gente vê ali muitas coisas que a gente já visto no trailer e também na terceira e na quinta temporada, nas memórias dele. A sua casa com aquele mesmo número 6910 e aí quando ele entra na garagem, cara, e fala que merda, ele aperta um botãozinho e abre um holograma ali daquela conversa que ele teve com aquele Rick no dia que ele assassinou a família dele. Achei curioso que a arma de portais que ele está na mão é uma arma igual, moderna, à do nosso Rick, já naquela época. Isso me deixou confuso, porque no próprio holograma do lado aparece a arma sozinha com uma parte maior ali, um número maior daqueles buraquinhos na frente. Enfim, de repente bate aquele arrepio porque a gente escuta a voz da Diane conversando com eles. Mas era uma inteligência artificial que o Rick instalou na casa para punir ele, para assombrar ele, depois de muitas tentativas provavelmente que ele teve de se recuperar disso tudo, ou talvez de recuperar a Diane. E essa sequência toda do Rick na realidade original dele, não só é reveladora, como é muito triste e marcante também pro show, porque a gente tá começando a se aprofundar realmente nas coisas que aconteceram com o nosso Rick. A inteligência artificial que ele instalou, ela tá em cada cômodo da casa, então ele diz que ela está sempre a um cômodo de distância, como se ela estivesse vindo ou chamando ele enquanto ele está por ali. Ela fica o tempo todo falando coisas pesadas, como você deixou sua família morrer, você não teve capacidade de cuidar de nós. E enquanto isso ele vai ali arrumando as coisas para ajeitar uma nave, que a gente vê logo depois, né? Mas, cara, um momento muito importante, e talvez muitas pessoas não tenham se ligado nisso, é quando o vizinho antigo deles bate na porta e explica que ele recebeu um bilhete dele mesmo dizendo que ele estava preso num loop temporal, revivendo o mesmo dia, as mesmas situações várias vezes e que a alma dele não estava naquele corpo ali. E que isso foi feito através de uma tecnologia, mas a pessoa que fez isso esqueceu de considerar que o corpo deles envelheceria. E o Rick logo fica, que pena pra eles, né? Mas, mano, na minha opinião, isso mostra que o Rick fez sim viagem no tempo, ele tentou encontrar a Diane dele, provavelmente ele pode ter revivido vários dias com ela, envolvido todos os vizinhos dele ali da região em que eles moram, mas deixou todo mundo preso nesse loop, como a gente vê quando aparece lá os outros vizinhos também, todos velhos, o carteiro, na bicicleta e tudo mais. E o que o Rick faz? Ele vai até uma chave de força e desliga aquilo, e a gente escuta a voz do vizinho dele dizendo, doce morte. Pesado. E nesse momento a voz da Diane diz, isso foi simbólico? Você está se desapegando? É um sinal de desapego? E o Rick se revolta ali, então ele começa a ter um diálogo mais dramático, com uma trilha sonora que pega no coração do cara quando tá assistindo, dizendo que ele foi parar lá por acidente, que ele tem que se livrar de tudo aquilo ali e tem que ir embora, que a Summer tá esperando ele. E aqui já vem mais uma grande revelação, galera, porque ela diz, você vai entrar naquela fenda sem coordenadas? Então, cara, a realidade original do Rick está fora da curva finita central, mano. Ele entra na curva finita central para voltar lá para aquele universo onde está a Summer, a Space Beth, o universo que ele tem estado nesse tempo todo. E a animação, meus amigos,
A gente já tinha visto uma parte no trailer, mas tá simplesmente absurda a qualidade da animação. É com certeza a melhor animação de todas as temporadas. Os caras vêm evoluindo temporada atrás de temporada. E a paleta de cores, as nuances de sombreamento, tá simplesmente fenomenal. Tô inovando nos adjetivos antigos. Não, pera. Só que enquanto ele tá passando a curva finita central, em que ele teve aquele diálogo sobre o alvo dele, sobre o Rick que causou tudo aquilo ser um cara inencontrável, sei lá se existe essa palavra, a própria voz da Diane, que funciona quase como um Jarvis lá do Homem de Ferro, fala pro Rick: se você foi trazido para sua realidade original, então o nosso alvo também foi mandado para a realidade original dele. E aí é que o Rick se liga, mano. Então ele consegue achar o sinal da Summer, mas ele se encaminha, na verdade, lá pra realidade Cronenberg, onde o Morty está. E lá, mano, a gente acompanha o arco do Morty na realidade Cronenberg, como que ficou aquele mundo depois de tanto tempo de apocalipse, né? Então as árvores, os matos ali tomaram todo o local onde eles moravam. E ele vai até a sua casa toda destruída procurar pela sua família original. Ele fica, família original, família original. E ele acaba por encontrar somente o Jerry. Ele joga até uma lança no Jerry, que diz que não tem médicos mais. E cara, aqui foi um momento que eu realmente me emocionei na série. Porque nós vemos que o Jerry ficou todo ferozão ali e tudo mais, mas ele evoluiu demais. Porque a Summer e a Beth acabaram morrendo depois de uma era de congelamento e frio que teve ali. E ele acabou por ficar sozinho, tendo que se virar. E se virar também com essa dor toda, né, de perder os seus entes queridos. E pela primeira vez a gente vê o Morty realmente ser punido por ter abandonado a sua família. Afinal, ele realmente abandonou eles lá. Então todo o desprezo que o Jerry demonstra pra ele e fala que é o máximo que ele pode ter dele agora, serviu realmente como punição pro Morty perceber o que ele tinha feito. No fim, aquele meteoro que a gente tinha visto caindo no trailer era a nave do Rick, que foi até aquele planeta, e na hora que desce a nave dele a gente vê umas espécies de drones saindo de dentro da nave e se espalhando por todo aquele planeta. E aqui vem a grande revelação desse episódio, que me fez dar gritos enquanto eu estava assistindo. O Rick tira ali então um fio de cabelo do Morty e coloca num equipamento para tentar localizar o outro Rick, o Rick assassino. E é nesse momento que ele revela pro Morty e para todos nós que o Rick assassino, que a gente pode chamar de Rick Prime, como os próprios autores estão chamando, é na verdade o avô original do Morty. E a realidade original dele é a realidade Cronenberg, a primeira realidade que o Rick tinha ido, lá no começo da série. E logo que eu vi, eu já pensei, então é por isso que o Rick carregou o Morty para essa realidade, por isso que ele cuida tanto dele. Não só necessariamente que ele tenha se apegado, né? Mas nós vamos falar isso mais no final, porque a cena final implica isso. E aí as coisas começam a ficar um pouco confusas. Aqueles drones que o Rick mandou eram para localizar o Rick Prime, e eles conseguem localizar ele no espaço próximo ali à órbita da Terra, aparentemente, numa cúpula gigante que ele construiu. Muito parecida com as coisas que o Rick constrói, né? Até mesmo lá naquele episódio dos heróis, que ele faz aqueles monitores e constrói todo aquele jogo, eles fazem a mesma referência a Jogos Mortais, por exemplo. E o Rick chega ali então e aparece lá no monitor o Rick Prime dizendo hahaha, você me encontrou, e zoando muito com a cara dele. Uma cena que me chamou bastante atenção, que eu vou falar num outro vídeo, é que o Rick chega e já atira no monitor e o Rick Prime fala, eu também atirei no primeiro monitor quando eu cheguei. E ali dentro de um tubo, nós vemos ele lá peladão, né? O Rick assassino peladão lá dentro começa a dançar, enquanto o Rick vai aparecendo nos monitores, fazendo piadas e enigmas, dizendo que aquele pode ser ele, ou talvez não pode ser ele, que não tem como ele saber. Começam uns cronômetros ali dizendo que tudo aquilo ali vai explodir, e ele solta drones também assassinos para tentar matar o Rick e o Morty. Aquela cena que a gente tinha visto nos trailers, né? Do Rick ali atirando com as mãos e trocando os braços por aquele chicote para atingir aquelas máquinas. Enquanto ele parece não se importar em morrer, ele perdeu totalmente a razão, porque ele está enfrentando o seu maior nêmesis, o seu maior inimigo, que agora então a gente confirmou essa informação. O Morty acaba roubando a cena, descendo da nave e indo conversar com o Rick, dizendo, se você não tem medo de morrer, você não tem razão para continuar vivo, eu também não tenho. E depois de uma discussão ele fala pro Rick, você é o meu avô. Rick and Morty para sempre, 100 anos de Rick and Morty. Mano.
Então eles saem para ir lá ajudar a Space Beth e a Beth, que estavam mandando sinais que precisavam de ajuda, e a gente vê que aquele tubo com o clone do Rick Prime desce ali então em direção a algum lugar. Enquanto isso, lá na cidadela Beth Espacial, a Beth e a Summer estão lutando contra criaturas pentadimensionais. Sim, mano, olha os conceitos que os caras colocam. Inclusive, uma dessas criaturas enorme passou ali enquanto o Rick tava cruzando a curva finita central, né, mano? Pelo amor de Deus. E ali tá rolando uma discussão porque basicamente a Beth tá com ciúmes do apego da Summer com a sua mãe mais cool, né? Com a sua mãe mais legal, aquela versão espacial. E elas ficam ali tentando trazer frases de efeito, uma melhores que a outra, como por exemplo, quando a Beth diz: "Eu sou você com paciência pra lavar roupa". Genial. Ah, e antes a gente tinha descoberto que a Summer faz essas coisas pro Rick porque ele paga ela com gadgets, mais ou menos como ele fazia quando a Beth era criança, né, construindo aquelas coisas pra ela. A Summer gosta então dessas garras de Wolverine, a gente vê o martelo do Thor ali atrás, um óculos que parece o do Scott, do X-Men, o Ciclope. Só que quando elas são engolidas por uma dessas criaturas, elas começam a conversar ali então e meio que se entendem dentro do bicho. E a Summer salva elas e diz que estava ouvindo tudo que elas estavam falando através do capacete. E o Rick chega então ali para ajudar elas e com muita facilidade um pequeno spray acaba destruindo aquele monstrão que estava atacando. E eles resolvem então todos voltar para casa, mas antes eles tinham que buscar o Jerry lá na realidade original dele. Qual é a realidade original do Jerry? Desconhecida, nós estamos vendo ela pela primeira vez. O Jerry da temporada 2, que é o Jerry que a gente acompanha desde o momento do Cronenberg na primeira temporada até o episódio da creche dos Jerrys na segunda temporada, foi então naquele dia parar na realidade do Jerry que a gente vem acompanhando, que foi trocado desde aquele dia. E como todo mundo que já foi teleportado acabou voltando para sua realidade original, então ele veio para a realidade que a gente vem acompanhando desde a temporada 2 e ficou em casa tranquilo enquanto tudo isso estava acontecendo. E o Jerry que a gente vem acompanhando junto com a família que veio trocado daquela vez foi parar na realidade original dele. E é lá que eles foram buscar ele, tendo uma discussão enorme com a família. Inclusive o Rick faz meta piada nesse momento com a própria série se autorreferenciando, dizendo: pô, tá um mó climão de segunda temporada ali, né? Quando eles chegam em casa fazendo piada, brincando, o Jerry da segunda temporada tá lá e ele desce ali reclamando do chuveiro que tá frio e desce também com uma gaiolinha com uma criatura ali dentro chamado Mr. Frundles, ou em português Senhor Furúnculo, como ficou na dublagem. E aqui, mano, eu achei uma parada muito psicodélica, porque quando ele solta a criatura ali, não dá tempo do Rick avisar que na temporada 2 algo aconteceu, a criatura acaba mordendo o pé dele e ele vai dizendo: eu sou o Senhor Furúnculo, eu sou o Senhor Furúnculo. E todos eles correm pro carro, mano. E esse Senhor Furúnculo, tudo que ele morde, se torna também parte do Senhor Furúnculo. Um conceito que vai crescendo, 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 até pegar, então, o planeta todo. Que absurdo isso, cara, muito maluco, o planeta que eles tinham acabado de voltar e dizer que a partir de agora todos eles faziam parte daquela realidade. E aí o Rick diz então que eles vão ter que encontrar uma nova realidade, que não tem como resolver aquilo ali, e eles partem então rumo a essa nova linha do tempo. Quando eles chegam lá, todos os eus deles estão mortos, inclusive uma outra Beth espacial também. Nós vemos um buraco no chão que parece ser de uma bomba, e a Beth até implica com o Rick se aquilo tudo já tinha acontecido antes deles chegarem. Ficou bem claro que é o Rick que causou a morte deles, o que provavelmente aconteceu também lá naquele episódio lá da primeira temporada dos Cronenbergs. Nossa, e os corpos ali ficaram muito detonados, cara, a animação tá simplesmente sensacional. Então, mais uma vez, nós vemos eles tendo que enterrar os seus próprios corpos, cara. É isso que eu chamo de um reset de respeito. Enquanto todos eles deixam os corpos ali, o Rick tenta esbravejar mais uma vez: eu nem sou o Rick de vocês. Eles já nem dão mais moral pra ele. Falam: ah, e o Rick, desapegadão. E saem dali. Sobra o Rick e o Mori fica preocupado, perguntando pro Rick se ele não é apenas uma isca, se ele não tem sido uma isca esse tempo todo para que o Rick conseguisse capturar o seu avô original. E eles terminam então com a piada dessa parte que nessa dimensão é tudo igual à dimensão deles, só que eles falam a palavra asterístico ao invés de asterisco. Em inglês era parmegiana e eles falam parmesan. Parmesan. Eu acho que é isso. E bum, mano. O episódio acaba, a gente fica...
Eu não sei se eu choro, se eu rio, se eu aplaudo, porque foi uma obra-prima de episódio. Mas ainda tinha cena extra. E olha, eu vou dizer pra vocês que é muito provavelmente a melhor cena extra de Rick and Morty, considerando que ela também continua mexendo com o cânone. Nós vemos então o Jerry daquela realidade do Cronenberg caminhando ali sozinho, até que ele encontra com o Rick Prime, o Rick assassino, que inclusive está colocando as calças, ele saiu daquela cápsula. Então provavelmente ele realmente estava lá naquele lugar, aquele clone era de verdade o corpo dele. Tão perto, né, Rick? Parece que eles vão se unir ali contra o Rick que a gente conhece, mas a gente vê que o Jerry então corta a garganta dele, ele se regenera no mesmo instante. É incrível essa cena. E acaba matando o Jerry cruelmente, cara. E o Jerry pergunta pra ele, né? O que você tá fazendo aqui? Ele fala, é a mesma coisa que eu venho me perguntando. Ou seja, ele não sabe por que ele foi parar na realidade original dele, né? Nós sabemos que foi por culpa do nosso Rick. Cara, muita coisa pra 22 minutos de episódio, mano. Foi simplesmente sensacional. Esse roteiro está absurdo. Nosso Rick então aparentemente não é o verdadeiro Rick dos Ricks. O Rick dos Ricks é esse Rick Prime, que o Rick em determinado momento no episódio diz que ele é raiz. E agora há pouco eu tava vendo o vídeo Inside the Episode do pessoal da produção do episódio dizendo que aquele Rick é realmente o causador de tudo que aconteceu com o nosso Rick. Então por isso que ele chamou ele de raiz. Ele é o ponto de ignição, de mudança de tudo que aconteceu de ruim e de diferente na vida do Rick, que aparentemente, até por ser de fora da curva finita central, mas aí entram outras discussões que falaremos em outro vídeo, era um cara mais simples e apegado à família. Ele escolheu ficar com a família ao invés da ciência. E mesmo assim ele se tornou o Rick fodão, não dá pra saber se ele tomou talvez o papel do Rick 637 ou se ele realmente é o Rick 637. E agora já perdeu a relevância saber aonde que o Rick assassino estava esse tempo todo. O que nós sabemos é que agora ele está ali, na realidade Cronenberg. Eu ainda estou extasiado, cara, quando você coloca o fone de ouvido para assistir esse episódio, a trilha sonora simplesmente é de arrepiar. Os caras acertaram em tudo, simplesmente em tudo. Eu achei esse o episódio mais completo até hoje de Rick and Morty, abordando tudo aquilo que eles fazem de melhor em todos os elementos, em todas as características do show. Simplesmente uma obra-prima, um suco de cânone que deixou todos nós até mais do que satisfeitos, pelo menos eu. E agora, o que esperar do restante dessa sexta temporada? Tem muita coisa aí pra acontecer. Agora, é claro, eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse primeiro episódio da sexta temporada? Os caras vieram com o pé na porta com toda a força, né, cara? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Vamos conversar, vamos debater, teorizar sobre os novos eventos e os novos acontecimentos. Ainda essa semana eu tenho pelo menos mais 3 vídeos sobre esse episódio pra trazer pra vocês. Eu quero agradecer a todos que participaram da live pós-episódio, foi muito da hora. Um parabéns aí especial pro Arthur por ter sido o ganhador do molho Szechuan original. Muito obrigado para todos vocês que ficaram até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Sabe que eu gosto quando chega perto, diz que quer show.